Olá, sou farmacêutico bioquímico Thiago Carneiro, responsável pelo GalLab Análises Clínicas e também pela assistência farmacêutica no SUS, no município de General Carneiro. Iremos apresentar para vocês a primeira de uma série de entrevistas onde a gente busca conscientizar a população. Nesse mês de março, precisamente agora, dia 12, comemora-se o Dia Mundial do Rim. A campanha tem como objetivo alertar para os cuidados com a saúde dos rins. E o tema central da campanha esse ano é muito bacana. Saúde dos rins para todos. Ame seus rins. Dose sua creatinina. Esse tema tem tudo a ver com o Laboratório GalLab e por isso vamos estimular a campanha. Quem compartilhar esse vídeo, além de disseminar uma informação extremamente importante, poderá realizar seu exame de creatinina no laboratório sem custo. Essa campanha vale para o município de General Carneiro e Rebouças durante todo o mês de março. Nosso primeiro entrevistado é o senhor Edmilson Gauer, morador de General Carneiro, que tem uma história de muitas batalhas e superação para nos contar. Boa tarde, Edmilson, seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Eu que agradeço. Edmilson, você pode nos contar um pouco da tua história e como ocorreu o diagnóstico da tua doença renal? Com certeza, Thiago. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu fui fazer uma cirurgia aqui no Hospital do General Carneiro com o Dr. Luiz Carlos e nos exames pré-operatórios foi verificado que minha creatinina estava alterada. O próprio Dr. Luiz Carlos me encaminhou para um profissional da área, um nefrologista. Esse profissional fez mais exames e a princípio medicou. Posteriormente eu tive uma crise mais forte, aí já se tratando com uma outra profissional. E ela começou um tratamento mais agressivo com corticoide, o prednisona, que é um corticoide muito agressivo para o organismo. Tive bastante dificuldade em adaptar com a questão da medicação, sofri bastante em relação ao efeito colateral da medicação, principalmente com retenção de líquido, o apetite muito elevado, meu normal de peso é 85 quilos, eu cheguei a 112. E nessa época eu tive uma crise bem séria, a minha creatinina foi para 3,5, uma crise aguda que chamam, né? Foi para 3,5 e o principal foi o potássio, que foi a 7,3. Aí eu tive que ficar internado em Nona Vitória por 3 dias, isolado, tomando pulso de corticoide, foi 3 sessões de 1.000. E com isso, graças à doutora Priscila, de Nona Vitória, que foi bastante corajosa e bastante eficiente, muito competente, acabou conseguindo com que com esse pico acabasse diminuindo. Com uns 2 anos, 3 anos de tratamento, foi indicado um outro profissional de Curitiba, que é nefrologista também, mas ele é também especialista em imunossupressão. Aí comecei o tratamento conjunto com a doutora Priscila e o doutor Ronaldo em Curitiba e eu comecei a ter uma nova visão, porque de imediato eu pensava que eu já iria para a hemodiálise e a hemodiálise sempre me assustou muito. Com esse novo profissional eu acabei fazendo um tratamento, segundo ele que duraria uns 4 anos, que conservaria meu rim em funcionamento durante os 4 anos, com corticoides, já agora com outro corticoide, o Calcorte, o Deflazacorte, que é mais ameno, não tem tantos efeitos colaterais, e com imunossupressores, mais 2 imunossupressores. Eu acabei segurando, digamos assim, o meu rim por mais 6, 7 anos, na verdade. Aquilo que era para ser 4 anos, acabou indo para 6, 7 anos, quando chegou num ponto que aí minha creatinina subiu demais, não teve mais como controlar, e acabou passando de 10, que eu tive que entrar no processo de hemodiálise e posteriormente o transplante. Essa questão da hemodiálise até é uma coisa que assusta bastante também aos pacientes. Como que foi tua experiência com a hemodiálise? Quanto tempo você precisou fazer o processo de hemodiálise? É engraçado, Thiago, porque a hemodiálise sempre me assustou, porque no meu trabalho que eu exercia na prefeitura municipal, a gente sempre encaminhou muitos pacientes, desde quando era feita a hemodiálise em Curitiba, depois Pato Branco, até que enfim saiu daí a União da Vitória e os pacientes eram encaminhados para a União da Vitória. Então eu via o sofrimento dos pacientes, via o sofrimento pelo transporte ser distante, dificultoso,
E então sempre me assustou a hemodiálise. Inclusive no início da doença eu fiquei bastante preocupado porque eu pensava assim, logo eu vou entrar na hemodiálise. Mas consegui fazer o tratamento, como eu falei, fiquei 8 anos a 9 anos fazendo tratamento conservador, que eles chamam, né, que é com imunossupressor. E entrei na hemodiálise em União da Vitória. Infelizmente, todo mundo sabe que os efeitos da hemodiálise são bem fortes. Eu acabei baixando a minha pressão no momento que fui me pesar, que é normal você pesar a hora que chega e a hora que sai. E baixou a minha pressão, eu acabei tendo um acidente, caí, tive uma queda e fraturei minha coluna. Aí acabei ficando internado em União da Vitória por um período e fui encaminhado para Curitiba, onde fiquei internado em Curitiba. Aí lá tive outras complicações, com infecções bem graves, uma sepse, passei pela UTI, consegui vencer todo esse período. E daí o doutor de Curitiba achou por bem eu continuar fazendo as hemodiálises em Curitiba mesmo, no hospital de Curitiba. Aí fiquei 6 meses fazendo. É uma experiência que ninguém quer, uma experiência dolorosa, muda muito de paciente para paciente. Eu tinha um pouco mais de dificuldade, sempre tive problemas na hemodiálise com baixa de pressão, com baixa de glicose, vivia com chocolate na hora que estava fazendo para a glicose não baixar. Mas depois de 6 meses, para mim foi tranquilo, porque foi um curto prazo. Sim. Eu fui para o transplante. Mas vejo assim pessoas que estão fazendo hemodiálise há muito tempo, não tendo a chance de um transplante, o sofrimento que é. Ninguém imagina como sofre quem faz hemodiálise. Eu até mesmo vi essa semana um artigo na internet de um paciente que está há 30 anos fazendo hemodiálise. Imagine, né, o que esse paciente já não passou. Realmente. Você comentou, Edmilson, sobre o transplante. Eu queria que você contasse um pouco e contasse também quem que foi o doador, que é, né, uma pessoa próxima da tua família. Eu queria que você contasse um pouco disso. Tranquilo, foi um momento muito, muito bacana para a minha vida, sabe? Muito significativo. Como eu lhe falei, no final de 2018, eu já estava com a creatinina alta. A gente queria fazer o transplante já no início de 2019, só que a gente não contava com esse acidente que eu tive, essa queda e esses problemas de infecções. Aí eu tive que fazer 6 meses de hemodiálise e logo fui para o transplante, como eu falei. Como eu tenho uma doença autoimune, GESF, glomerulosclerose segmentar e focal, nome meio complicado. É uma doença que vem hereditária. E isso significa que o meu corpo não estava aceitando o meu rim. Sim. Como se fosse algo que o meu corpo tinha que expulsar. Então eu tinha que ter muito cuidado com relação ao transplante também. Porque a princípio os médicos achavam que eu só poderia ser transplantado com órgão de cadáver, porque se fosse de parentes eu ia ter problema que a doença poderia voltar, genético, exatamente. Aí tanto a minha irmã Valdânia, que foi a doadora, quanto o meu irmão Marciano, começamos a fazer os exames. Sim. Do meu irmão deu 100%, idêntico, e da minha irmã deu em torno de 60%, 70%. Aí você pode perguntar, mas por que não pegou do irmão, que deu 100%? É que se fosse dele, segundo os médicos, a doença teria uma chance muito alta, uns 70%, 80% de voltar, porque era genética. O rim dele era muito parecido com o meu. Então o médico achou melhor correr o risco de uma possível rejeição, que pegando da minha irmã teria um pouquinho de rejeição, mas controla mais fácil uma possível rejeição do que controlar a GESF, a doença. Sim. Então aí que se deu que a minha irmã acabou sendo a escolhida para fazer a doação. Uma coisa que não tem como nem explicar isso, o gesto que foi feito tanto de um quanto de outro, eu serei eternamente agradecido, né? É uma coisa muito bonita, eu achei, sempre tenho um contato com o Edmilson e achei um gesto muito bonito mesmo. E essa tua rotina você já contou um pouco para nós dos hospitais. Eu queria que você falasse um pouco como que é a rotina entre hospital, laboratório, farmácia. Pois bem, Tiago, eu não sei se eu sou predestinado a cair em boas mãos, sabe? Porque quando começou já com o Dr. Luiz Carlos, que me indicou a doutora Priscila, que depois foi para o Dr. Ronaldo,
Os hospitais que me atenderam sempre foram muito bons. Aqui a questão de Vitória, Curitiba também, tanto na Cruz Vermelha, onde fiz todo o tratamento, como no São Vicente, onde fiz o transplante. Olha, logicamente sempre tem às vezes alguma coisinha, né? Mas tudo foi muito tranquilo, tudo foi muito bom. Questão laboratório também, questão aqui da farmácia, meu Deus do céu, muita gratidão, na verdade, porque às vezes as pessoas não têm gratidão pelas coisas que recebem. E é uma coisa que a gente tem que, na verdade, botar para fora, é a gratidão pelas pessoas que estão do teu lado no momento difícil e das pessoas, os profissionais que se dedicam para o paciente. Isso é uma coisa assim que fica no coração e não sai, cara. É uma coisa que está no teu cotidiano depois que se passa. Eu sou um grande defensor do SUS, trabalho no SUS já há 8 anos e até você comentou sobre os pacientes muitas vezes não reconhecem a importância que tem o SUS. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência com o SUS. Claro que você teve muita busca por hospitais, às vezes pelo convênio, mas também teve uma experiência com o SUS. Tranquilo. Um caso desses, não só de uma doença renal crônica, como qualquer doença um pouco mais séria, você não consegue fazer todas as coisas sozinhos. Por mais que você tenha condições, você procura às vezes um plano de saúde que te auxilie, as pessoas, os amigos podem te auxiliar. Sempre vai ter que contar com o SUS. E tudo aquilo que eu precisei do SUS eu fui muito bem atendido. Desde a questão de exames, às vezes, poderia demorar um pouco, às vezes quando eu poderia esperar eu fazia, e quando não poderia esperar eu dava um jeito diferente. Na questão da medicação, olha, eu tenho que confessar a vocês, eu tomo medicação que custa... Vou, inclusive, domingo, para começar mais uma sessão, 3 dias, né, Thiago? Que custa R$ 1.400 a dose. Eu vou tomar 10 doses num dia, 10 doses no outro e mais 10 doses no outro. Você vê qual é o valor? Como que eu teria condição de pagar? E não é a primeira vez. Essa já é a terceira e vou para uma quarta. Fora a medicação normal, que você sabe que todo transplantado, todos os imunossuprimidos precisam para tocar a vida e fazer com que o rim funcione. Edmilson, eu também gostaria que você passasse uma mensagem para os pacientes, para a nossa população, sobre prevenção das doenças renais, como buscar informação, como buscar diagnóstico, fazer as consultas, saber sobre as doenças, principalmente a questão renal. Tranquilo, Tiago. Olha, isso é muito importante. A doença renal crônica, ela é muito silenciosa. Quando você menos espera, você está com a doença. E os sintomas básicos são pressão alta, algumas complicações com diabetes, e isso leva a dar problema com os rins. Então, o que como uma pessoa que passou por uma dificuldade muito grande com relação a isso, o que eu recomendo, principalmente aos meus amigos aí no dia a dia, e aqui é uma oportunidade de expandir isso, é que as pessoas procurem tomar bastante água, isso é importante. Cuidar da alimentação, é uma dieta mais saudável e principalmente exame. Os exames são fundamentais. Para você ter uma ideia, desde que fiz o transplante, eu faço exames semanais. Então, isso vai dar as condições de como está a minha evolução. Mas quem quer fazer um acompanhamento, Thiago, que pelo menos faça os exames a cada 3 meses. Eu vejo amigos meus aí falando, eu fiz exame faz 1 ano. Nesse 1 ano teu corpo já mudou muita coisa, 6 meses, já mudou. Então procura fazer, nessa questão renal, principalmente creatinina. Se tem problema de pressão alta, não é a pressão alta que vai atacar o teu rim, é o contrário, é o rim que vai te dar pressão alta. Então uma das coisas que vai gerar pressão alta é o rim. Então procura fazer os exames, procura se inteirar mais desse assunto, porque ele é muito sério. A gente só vai dar conta e valor a isso no momento que você realmente se vê na situação. E eu posso falar isso, Thiago, de carteirinha, porque passei poucas e boas aí, sabe? Se tivesse feito talvez uns exames lá atrás, com mais frequência, teria evitado muita coisa. É verdade, né? Então seria isso. Obrigado, Thiago. Essa é uma experiência nova que nós estamos passando aqui, uma entrevista muito bacana com o Edmilson. Ele é nosso paciente aqui da farmácia do SUS. É uma mensagem que ele passa pela valorização do SUS, que é uma coisa que é um diamante que a gente tem e todos nós devemos valorizar. Eu agradeço muito, Edmilson, pela tua participação, fiquei muito feliz
Talvez ficamos um pouco nervosos, né, com a entrevista, mas eu acho que foi bem proveitoso, tá? Eu agradeço e até mais. Até mais.